Olá, queridos irmãos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para estudar um pouco mais a Palavra de Deus e mais um quadro de lições para a vida cristã. Nessa oportunidade vamos estar estudando a lição que tem por título Responsabilidade dos Pais. Nós temos o prazer de estar aqui com a nossa irmã Esther. É muito bom estar aqui para estudar um pouco mais a Palavra de Deus. Também mais uma vez, com o nosso pastor Donizete. Olá, meus queridos, é um prazer estar aqui novamente, junto com os nossos irmãos aqui, participando dessa maravilhosa lição. Que Deus possa nos abençoar. E também a sua esposa, nossa irmã Marenice. Eu gosto muito de participar dessa lição e quero desejar saudações a todos. Antes de nós começarmos de tudo nossa lição, vamos estar fazendo uma oração. Pai nosso que está no céu, graças te damos, ó Deus, pelas bênçãos que nos tem dado, pelo teu amor, carinho e proteção. Agora queremos te pedir que o Senhor inspire nossas palavras, que venha ser nosso dirigente aqui, e que as palavras aqui lidas, erguidas, faladas, possam encontrar aqueles corações sinceros, e possam alcançar muitas almas para o reino de Cristo. Amém. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. O verso 9 da nossa lição se encontra em Salmos 127:3, que diz assim: herança do Senhor são os filhos. Esse verso é muito importante. Eu sempre costumo dizer, na pregação de Deus, que os filhos são presentes que Deus concede aos pais. Eu sou pai, agora sou avô, graças a Deus por isso. Então é um presente maravilhoso que Deus nos dá. Mas nesse verso mostra que os filhos também é o quê? Uma herança do Senhor. Então, se Deus concede esse presente para nós, qual deve ser a nossa responsabilidade? Educá-los para o Senhor. Deus pede isso a cada pai e a cada mãe. Tanto é que o título da lição, como o irmão mencionou, é a responsabilidade dos pais. Então, nós temos essa grande responsabilidade. Já que a lição vem falando sobre os pais, então eu vou comentar um pouco menos e vou deixar vocês comentar um pouco mais. Vocês já são experientes, nessa questão de ser pai, vou deixar vocês comentar um pouco mais. Você vai chegar lá, né? Vou chegar lá, se Deus quiser, Um dia chega lá. O começo da nossa lição vem contando para nós a experiência de um pai e uma mãe que foi muito importante na criação dos seus filhos, E vem dizendo que eles receberam a instrução de Deus, que foi Manoá e a sua esposa, Nós vemos a história de Manoá e sua esposa, que o anjo vai conversar ali com eles e ensinar eles dessa forma, Exatamente, Nós vemos pela palavra de Deus aqui em Juízes 13, e o anjo aparece ali para a esposa de Manoá, o qual ela era estéril, e ele então fala que ela vai ter filho. E ele então dá as orientações, dá instruções a ela com respeito a isso, Desde a gravidez, veja que o anjo já dá instrução para que ela mude a alimentação, para que ela seja temperante, para que o filho possa nascer com saúde e para poder cumprir a missão que aquele filho queria fazer. E o pai se preocupou, com essa questão, e tanto é que ele perguntou para o anjo, como se há de criar o menino? Ele ficou preocupado, soube que a mulher ia ter esse filho, e aí ele já perguntou, como que ia criar esse menino? Então pediu orientação já do anjo, para como ia ser a criação da criança. Deve ser uma indagação de quem deseja ser pai hoje, Aqueles que estão planejando ser pai hoje, aqueles que estão planejando ter filhos, essa deve ser a indagação deles. Como que eu devo criar um filho, Exatamente. E pedir a instrução de Deus. Assim como o filho não há, Desde antes de nascer. A mãe tem uma grande responsabilidade, quanto a isso. Assim como o anjo orientou a mãe de Sansão, qual esse menino que ia nascer era Sansão, as mães de hoje também têm essa responsabilidade de inquirir da palavra de Deus o que Deus requer delas. Não depois do nascimento da criança só, mas desde o pré-natal, tudo já tem que ter uma orientação de Deus quanto a isso, nessa questão da temperança
e outras coisas mais. Diz que o dever da mãe é muito importante, né? Na criação e educação dos filhos, eu acho que o dever da mãe na formação do caráter é mais importante que do pai, né? Porque é a mãe que vai educar e instruir o filho. Vai estar mais junto com o filho, né? Vai permanecer mais tempo ali com ele, então ela tem que estar trabalhando a formação do caráter do filho. E como a Pi falou, o caso de Manoá é um exemplo para hoje. Por quê? Porque está registrado na Bíblia. E esse exemplo a gente tem que estudar. As mães de hoje, que fala que é um exemplo para as mães de hoje. Né? Então elas devem estudar a palavra de Deus para ver quais eram as orientações que os pais antigos tiveram, né, da parte de Deus. Hoje se tem o hábito de as mães, antes de, quando engravidam, né, elas podem fazer tudo. E acho que todo mundo tem que servir elas, né? E a palavra de Deus aqui nos diz que as mães têm que aprender desde a gravidez, né? Devem aprender a servir, para que aquela criança, também a criança que venha nascer, também venha aprender a servir, a ter um caráter a ser amorosa, paciente. A paciência, principalmente. Não ser egoísta, né? Esse egoísmo é que... Porque a paciência inclui muito, mesmo na gestação. Porque daí a criança vai sair uma criança calma, tranquila também. Muitas vezes as mães, quando tá grávida, né, acham que tudo tem que ser para elas, tudo do jeito delas, não aceita ninguém contrariar ela, não, porque eu tô grávida, tem que ser desse jeito, não pode ser diferente. E diz que isso é um pensamento egoísta, né? E leva para a criança esse egoísmo. E aqui na notinha, vem falando sobre essa questão, para que a felicidade da criança será afetada pelos hábitos da mãe. Veja como que é importante, né? Desde a gravidez ali, logo nos primeiros dias, nos primeiros meses, né? Que sabe que está grávida, a mãe se preocupar, né? Com a questão da alimentação, como foi comentado aqui, né? Temperamento, né? A mãe deve se cuidar muito, porque tudo que ela faz, de uma maneira ou outra, vai afetar a criança. O interessante é que diz na lição para nós que a mãe afeta o bebê quando está dentro da barriga ainda, né? Então ela não pode se estressar, não pode ter pensamentos egoístas, não pode ser impaciente. Só que também diz para nós na lição o dever do pai, né? Porque muitas vezes a mãe se estressa por causa do pai. Então o pai não deve ficar estressando a mãe, o pai tem que cuidar da mãe, tem que observar o que ela precisa, né? O que ela está necessitando e suprir essas necessidades. Então é dever do pai também enquanto a mãe está gestante, né? Colaborar, né? Colaborar. O pai tem ditado que fala assim, mãe é mãe quando está na barriga, o pai é só quando nasce. Não, o pai já é pai desde quando está na barriga também. Tem que ajudar a carregar os fardos da mãe, porque a mãe, quando está na gestação, ela fica mais frágil. Muda os hormônios, né? Mais sensível. Desequilíbrio, mais sensível, mais frágil, né? Então, ela precisa da ajuda do marido. A colaboração do marido e do esposo ali em todos os tempos. Então, ele tem que ajudar. Ela não pode estar pegando peso, essas coisas. Então, a parte do marido também está ativa ali, né? O tratamento dele para com a esposa, ele deve saber como tratar a esposa, né? Para não deixá-la nervosa, né? Ele se preocupa muito com os cuidados também, né? Os afazeres, procurar ajudar a esposa, né? Para que isso ela não venha ficar sobrecarregada e isso vai recair sobre a criança depois. Esse pedacinho do Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 132, diz assim, ó: os pensamentos e sentimentos da mãe terão poderosa influência no legado que ela faz a seu filho. Então, os pensamentos, ela está grávida, então até os pensamentos e os sentimentos dela terá grande influência. Então, nós vemos que é interessante isso. Aqui na outra parte da nota, ela vem falando, ó, ajude o marido e a esposa, mediante a simpatia e constante afeto. Como nós estamos comentando, né? O dever do marido, né, quem está gerando a criança ali, a criança está crescendo, é a mãe, é o bem da mãe. Mas o pai, como o irmão Junto comentou, ele também tem uma responsabilidade, não é só depois que a criança nasce. Desde esse período, né, do pré-natal, período de gravidez, o marido tem uma grande responsabilidade também quanto a isso. Tem muitas mães que falam que não pode passar vontade de nada, né? Quando seria pelo contrário, seria
ela se abnegar de muitos alimentos estimulantes, muitos alimentos que fazem mal para ela, para a criança ter um bom sangue. E ela tem que se alimentar bem, mas de alimentos saudáveis. Né? Para a criança nascer saudável. Né? Aprender a se renegar, para a criança também ter esse domínio próprio. E a continuação da lição vem dizendo para nós que uma das primeiras lições que deve ser ensinada à criança, agora já é depois, né? Quando a criança nasceu, agora já partimos para quando a criança já saiu ali da barriga da mãe, já nasceu. Uma das primeiras lições que a criança deve aprender é obediência. Salomão, em Provérbios 22:6, é bem claro o verso, ela fala o quê? Instrui a criança no caminho que deve andar, pois quando crescer, não se desviará dele. Aqui é um ponto muito importante, porque para muitos pais e muitas mães, quando a criança nasce, você é muito novinho, não sabe de nada. Quando ele tiver lá seus 3, 4 anos, eu vou ensinar. Ou quando for na escola, né, os professores vão ensinar. Mas é um grande engano. Né? A criança deve ser ensinada desde pequeno, desde quando nasce, ou mesmo antes, né? A mãe deve estar se preparando para isso. Quando a criança nasce, dali para frente já começa esse processo de educação. 1 mês, 2 meses, 3 meses e assim por diante. Não é esperar ela chegar a 3, 4 anos. Deve deixar começar antes, né, esse sistema de educação. Isso vai ser muito mais fácil, né? Quando você ensina de pequenininho, ele ainda não tem vícios, né? A criança não tem vícios ainda. Hábitos viciosos, né? Então ela aprende, elas são mais acessíveis a ouvir e a querer fazer aquilo que a gente ensina, né? É interessante que o caráter está em desenvolvimento, né? E aí, se a gente procurar moldar esse caráter ainda quando tenro, né? Quando novo, na infância, como está falando aqui, é muito mais fácil do que depois de um caráter que já está adquirindo algumas coisas, algo errado, né? Ele está aprendendo algo errado. Então é mais fácil de formar o caráter ainda na infância. E essa questão de que uma das primeiras coisas que a criança tem que aprender é a obediência, é importante por quê? Porque se ela não for obediente aos pais, ela não vai ser obediente a Deus. Tá? Por isso que tem que ensinar obediência à criança. Por isso que a responsabilidade dos pais são essa. Porque se você cria um filho desobediente, se os pais criam filho desobediente a eles, esse filho provavelmente vai ser desobediente a Deus também. Não vai querer seguir regra nenhuma. Não vai ter respeito por Deus também, né? Se não tem respeito pelos pais, automaticamente não vai ter respeito por Deus também, ou pelas pessoas mais velhas também, né? Pelas pessoas que podem ajudar a criança, né? Porque mesmo pessoas que são de mais experiência podem também ajudar na instrução, né? Porque nós temos o exemplo de Timóteo, que foi a avó e a mãe. Então, quer dizer, a avó também tem influência, né? Isso. E como Timóteo saiu, né? E a gente vê um ótimo exemplo da vida de Timóteo, né? Então, instrução delas. Aí fala, antes que fique bastante idosa para raciocinar, pode ser ensinada a obedecer. Então, quando ela é pequenininha, ela ainda não tem muito raciocínio do que está acontecendo, né? Então, se ensina ela a obedecer, dali para frente ela vai obedecer. É interessante porque quem é pai não sabe, toda criança, depois de 3, 4 meses, um pouquinho mais para frente, já começa a fazer algumas coisas que não são certas, né? Fazer birra, né? Começar a dar tapinha no rosto da mãe. Então isso tudo, toda criança tem essa tendência de querer começar a fazer. Se o pai ou a mãe não corta no começo, fica mais difícil depois. Vai crescer uma criança revoltada, uma criança desobediente. Então os pais já devem começar a prestar atenção nesses pontos. São pontos às vezes simples, mas que podem afetar a vida da criança futuramente. Então quando começar assim, os pais já devem começar a cortar, começar a corrigir, né? Para que isso não prossiga depois. E sempre os pais devem ensinar com amor, né? Mas quando o amor não funciona, lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 24, Provérbios 13, 24 diz assim: o que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que o ama, a seu tempo castiga. Então muitas vezes as pessoas dizem assim, mas você bate de vara no seu filho, né? Você educa dessa forma, você não ama ele. Pelo contrário. Né? Exatamente. Muitas vezes é por você amar ele
que você educa dessa forma, né? Até tem um verso na Bíblia que fala que Deus corrige e castiga aquele que Ele ama também. Então, se Deus, a gente sabe que Deus ama nós e Ele também corrige e castiga nós, às vezes nós precisamos também corrigir nossos filhos para que Ele possa pegar um bom caminho. Ter uma mente, um caráter de obediência, né? Obediência aos pais, obediência a Deus. Então, às vezes, precisa em algumas circunstâncias, usar a vara. Às vezes faz necessário, às vezes você fala, e a criança já está num estado que falar não está adiantando mais, né? Então você precisa castigar, porque se você não castigar e ficar só na fala, essa criança vai desobedecer e, consequentemente, vai ser uma criança desobediente a Deus. Ela vai persistir na desobediência. E percebe, né? A criança percebe. Meu pai não faz nada, só fala. É muito importante que nós, pais, né? E os pais que têm filhos pequenos tomem tempo para educar os filhos. Porque às vezes os pais exigem muito das crianças, né? Mas não toma tempo para ensinar ele o que é correto, que Deus não se agrada daquilo. E hoje em dia você vê os pais assim, só um pouquinho com a criança, tem muitas atividades, a correria, e não dá tempo para poder educar a criança. E depois a gente se surpreende em ver o que aconteceu, os resultados daquilo. E aí quer bater. Nessa correria do dia a dia. Criança, porque ela não obedece, mas ele não foi ensinado, os pais não tomou tempo para sentar ali com aquela criança. Meu filho, é assim que faz, desse jeito. E Deus se agrada dessa maneira, de como você se comporta, né? Mas depois, na hora de bater, quer bater nas crianças. Então, a palavra de Deus ensina, deve bater, né? Quando necessário, pode bater. Mas, digamos assim, se chegar ao ponto de bater, tem erro também dos pais, né? Exatamente, porque o pai e a mãe não tomam tempo para a educação dos filhos. Essa questão do tempo é muito interessante, né? Os pais, como a Marcela comentou, precisam tirar tempo para educar os filhos e tempo para os filhos também. Isso não é só na educação, mas brincar com os filhos. Ter aquele pai amigo, né? Ter esse relacionamento com os filhos. Porque hoje, infelizmente, com essa correria do dia a dia, os pais ficam muito pouco com os filhos. Deixam os filhos na creche, ou mesmo vão trabalhar, deixam os filhos na rua. Então, que educação eles vão estar aprendendo, entendeu? Então, essa questão do tempo dos pais com os filhos é muito importante. E é interessante também a gente observar que as crianças, elas observam o pai e a mãe. Como é o comportamento deles em casa. Então, se a criança, se o pai, muitas das coisas erradas que eles fazem, eles aprenderam com os pais. Exatamente, eles ficam observando, porque a criança pequenininha, como está falando aqui, que já tem que começar com a educação, eles ficam observando tudo. E se os pais fazem coisa errada, eles vão fazer também. Aí eles vão fazer, os pais vão querer corrigir. Mas aonde eles estão tirando exemplo? Então é uma coisa muito importante essa questão do exemplo. E os pais têm que ver, prestar atenção no que eles fazem também, né? Porque senão a mente da criança vê o pai fazendo ou a mãe fazendo uma coisa errada, e aí o pai corrige ele, a mente da criança vai ficar confusa, vai falar, né? Não vai conseguir entender por que ele não está podendo fazer aquilo, né? Bom, então estamos chegando ao final de mais uma lição, né? Eu só queria frisar um pouco, né, a importância. O título da lição diz assim, responsabilidade dos pais. Se é uma responsabilidade dos pais, irmãos, podem ter certeza que Deus vai cobrar dos pais, né? A gente sabe que lá no fim Deus vai falar assim, cadê os filhos que eu dei para vocês? Porque é responsabilidade dos pais. Que nós tenhamos isso em mente, né? É responsabilidade dos pais, que nós vemos o caso de Eli, né? No caso de Eli, ele usou só a brandura com os filhos dele. Ele não usou a autoridade que Deus deu para ele como pai. E nós sabemos a experiência que aconteceu com os filhos de Eli, né? Os filhos deles foram perdidos e foram desobedientes a Deus, foram desobedientes aos pais, como nós já falamos aqui, né? E se os pais não ensinarem a honrar os pais, também não vão honrar a Deus. E é uma triste experiência que a gente tem, né? Bíblica, mas que é de exemplo para nós, que nós não venhamos cometer a mesma negligência, assim como Eli também. Amém. Queria agradecer a participação de todos, né, aqui na nossa missão. Queria agradecer vocês também que assistiram até aqui esse momento. Se vocês puderem, curte, compartilhe, ajuda no nosso trabalho.
Se você também estiver precisando de oração, estiver passando por problema, dificuldade, ou só quiser uma oração, deixa nos comentários que a igreja, nós vamos estar orando por vocês. E também gostaria de convidar, vocês para o nosso retiro que nós vamos ter lá no Projeto Avise, em Minas Gerais. Se você estiver interessado, vai ser dia 28 de fevereiro, dia 1, 2 e 3 de janeiro de março. Quem estiver interessado, por favor, entre em contato conosco, que nós vamos estar conversando com vocês, passando a localização e tudo que precisa. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém. Amém.